Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida aqui pela rádio New Life Web e também pelo nosso canal no YouTube New Life Web Rádio. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelo Facebook da Rádio New Life Web, o @New Life Web Rádio pelo Facebook. E você que está com a gente aqui na Rádio Teresópolis AM 1510, obrigado pelo carinho da audiência. Você que acompanha a gente pela Terê TV, canal 11, nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe e te guarde rica e poderosamente. Ao meu lado está ela, Tati Misael, como vai? Eu vou bem, graças a Deus. Klaus, firme nas promessas do Senhor. Amém. E você, como você está? Tudo ótimo, bênção pura, sem mistura, chegando mais um programa Palavra de Vida por aqui, não é isso? Isso, palavra de vida para edificar as nossas vidas, né, Klaus? Amém, glória a Deus. Em tempos de turbulência, em tempos difíceis, precisamos nos abastecer daquilo que edifica, né? E essa é a intenção da Rádio New Life Web, é trazer palavra de vida para você, palavra que edifica, trazer esperança, porque em Cristo, amados, nós somos mais do que vencedores. Amém. E essa é a função da Rádio New Life Web, é trazer vida para você, porque em Jesus você tem uma nova vida. Amém. A New Life for You, né? Uma nova vida para você, o instrumento que Deus tem usado nesse tempo para edificar a sua vida. Amém? Lembrando também, né, Tati, que o nosso programa hoje, Palavra de Vida, nós vamos estar tocando aqui, né, o nosso barquinho, eu, você e eu, e claro, ele, né, o Rei dos Reis, né, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos que destacar os nossos convidados, que de vez em quando eles aparecem por aqui, Sim, não é isso? Klaus, sim, é aqueles convidados que têm, né, vindo somar junto com o programa Palavra de Vida, e nós tivemos muitas experiências boas, um grande aprendizado, né, como o último que nós tivemos, né, a missionária Silvana e o missionário Edson, onde tivemos a oportunidade de conhecer mais missões, tivemos também a oportunidade de conhecer missões com o pastor Elias Caetano. Um abraço, pastor Elias Caetano, que inclusive esteve na nossa amada Teresópolis, né? Tirou lá as fotos e nós ficamos muito felizes em ver, né, o pastor Elias lá na nossa cidade. Ele que já tinha comentado com a gente que estaria lá. Cidade linda, né, pastor? Maravilhosa a nossa Teresópolis, né? Então, nós tivemos música, É verdade. nós tivemos pastores, nós tivemos falando de saúde, programas bem variados, né? Com a intenção sempre de edificar a sua vida. E vão vir muitos outros programas. Gostaria até de você que ainda não curtiu, né? Você que ainda não se inscreveu no YouTube, nossos vídeos estão lá disponíveis para você. Talvez a gente está falando aqui e você não assistiu esses vídeos, vai lá, comenta, vai lá, curte nossos vídeos, né? Uma oportunidade de você estar edificando a sua vida com coisas que vão fazer bem para sua alma. Porque nós vimos tanta coisa, né, Klaus? Que não edifica, que não traz benefício. E nós temos buscado fazer programas que edificam a sua vida. E se você tem sugestão de algum assunto que você gostaria que a gente discutisse aqui, manda pra gente. Fala também de onde você está, qual é a sua cidade, ou talvez outro país. Fala pra gente, que com certeza a gente está aqui acompanhando você aí do outro lado. É verdade. Então, New Life Web Rádio é o nosso canal no YouTube. Só você pesquisar aí no YouTube, vai achar a gente bem fácil, tá certo? Se inscreva no nosso canal, curta, tá ok? Marque lá com o sininho para as notificações para quando houver vídeos novos. São mais de 60 vídeos já publicados lá e que com certeza irão edificar a sua vida. Amém? Que Deus venha te abençoar rica e poderosamente. E a gente começa o nosso programa com louvor, com adoração ao nosso Rei Jesus, porque nesse momento de turbulência, nesse momento ao qual nós estamos vivendo no mundo, a gente tem sempre buscado falar aqui e trazer uma palavra de vida. Nem olhos viram, Tati. Nem ouvidos ouviram, Klaus. Aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que nele crê. Amém, eu tomo posse. E você aí do outro lado? Toma posse também. As tribulações deste tempo presente
deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, cante isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. As tribulações para lhe dizer: isso é poderoso, é sobrenatural, é sublime. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui? Ei! Então, é poderoso, é sobrenatural. É o quê? E é sublime, é eterno. Sobrenatural, diga isso. E é sublime. Quantos creem? É eterno. É poderoso, é sobrenatural. O que Ele tem preparado é sublime,
ao coração do homem. O que o Senhor tem eu vi a igreja declarando isso. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado. Quero te fazer um desafio nessa manhã, amém? Eu quero que você pense no teu coração aquilo que você espera para esse ano que Deus realize na tua vida. Vou te dar 10 segundos. Que você anseia que nesse ano se cumpra na tua vida. No teu coração, na tua mente. Pense. Pensou, amém? A palavra de Deus, irmãos, diz que o que Deus tem preparado para você, você nem pensou ainda. É muito mais do que você pode pedir ou pensar conforme o poder dele que opera em nós. É muito mais do que isso que você sonha para esse ano. É o que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. É poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno. Vamos dizer isso, é poderoso, é sobrenatural. É poderoso, é sobrenatural. Deixa fluir. E é sublime, é eterno. É poderoso, é poderoso, sobrenatural. Vamos aumentar o nível. É sublime. É o que Deus tem preparado para você, para tua família também. Ele é poderoso, é sobrenatural. Eterno, poderoso, é poderoso, é sobrenatural. E é sublime, é eterno. Mais alto, mais alto. É poderoso, é sobrenatural. É sublime, é eterno. E é poderoso, sobrenatural. E é sublime, é eterno. Aplauda ao Senhor bem forte. Só tu és santo, só tu és santo, Deus. Tudo está preparado aqui, Senhor. Amém, glória a Deus, Tatiana. Linda, linda canção, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para todo aquele que nele crê. Aonde está escrito, Tati? É eterno, é poderoso, sobrenatural. Acho que ela, quando crescer, vai ser cantora, gente. Mas está por escrito enquanto, aonde? não. Todavia está escrito: olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. 1 Coríntios 2:9. Amém. Que palavra poderosa! E você tá aí murmurando, reclamando diante de uma promessa dessa? Querido, sacode a poeira, levanta a cabeça. Alvo, foco. Nosso alvo é Cristo. Não é tempo de ficar murmurando. Cláudio, o tempo é de ficar firme em meio às turbulências. É verdade, Tati. Precisamos estar firme em meio à turbulência, Tati. É preciso lidar bem com as crises e frustrações, não ficar amargurado.
Infelizmente isso acontece com muitas pessoas, inclusive nós cristãos. Os problemas são mal resolvidos e elas saem dessas experiências amarguradas e ressentidas, guardam no coração um peso, um rancor, né? E guardam tanta coisa, muitas das vezes, do passado, diante das experiências ruins, negativas, que de repente, né, passaram, né, que não consegue passar o próximo nível, né? Subiu outro step, né, porque ficam guardando no coração, igual a receita, né? O médico receitou lá a medicina, né, o medicamento lá em 1832, né? Até hoje a receita está guardada na gaveta, tá amarelada, não, já rasga essa receita, né? Vamos mudar de página, né? É necessário. Tira esse rancor do coração, tira essa raiva, né? Essa amargura do peito, né? É hora de crescer, de evoluir. Sim, Cláudio, ainda mais em meio a tempos de turbulências, né, Cláudio? Turbulências, Cláudio, são comuns na vida. É o que nos aflige quando ocorrem infortúnios que nos perturbam. Elas podem causar desânimo e até amargura, levando-nos a culpar Deus pela nossa desgraça. Um exemplo disso na Bíblia é Noemi. Como diz em Ruth 1:19-21, o nome dela significa amável, e durante uma parte de sua vida, ela de fato foi amável, mas ela ficou amargurada depois de certas experiências, a ponto de pedir que as pessoas começassem a chamá-la de Mara. E você sabe o que significava Mara? O que, Tati? Amargurada. Amarga. Ruth teve experiências negativas, né? E a gente não pode a Noemi nem... teve experiências negativas. Isso. A Noemi teve experiências negativas. Mas a gente não pode deixar de destacar essas experiências. Ela estava casada, ela tinha 2 filhos e ela perde, né? O esposo, ela perde os filhos. Então a experiência dela foi bem negativa, né? Depois ela caminhando com as suas noras, né? Ruth foi a nora que não deixou Noemi, né? Foi caminhando com ela até o final e Noemi falando para ela, né? Deixar ela ia caminhar sozinha, mas Ruth não, foi até o final ali com ela. Então, e quando chegaram numa cidade, né, e ela foi chamada, né, de amável, ela falou, não, me chama de Mara, né, não me chame de Noemi, me chame de Mara, né? Então por isso essa troca de nomes, mas a experiência dela realmente foi uma experiência forte, e a gente já relatou outras experiências fortes de uma mãe que perdeu o filho, mas quando passava na rua, ela, tá tudo bem, mas ela estava indo levar uma notícia em busca de uma resposta. Olha só, Tatiana, né? Olha só, Tatiana, mas mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio às tribulações, nós precisamos estar confiantes no Senhor. Sim, Cláudio. É pesado, é forte demais, mas acontece que tudo está no controle de Deus. E nós sabemos que hoje há muitas Noemi que estão, né, passando momentos como o dela, né? Nós sabemos que esse momento presente que estamos vivendo, muitas famílias perderam vários entes queridos. Não somente um ente querido. Teve pais que perderam 2 filhos, filhos que perderam os pais, irmãos, né? Nós temos presenciado nos noticiários um tanto de notícias similar à de Noemi. E a gente fala sobre Noemi, que era uma pessoa amável. Uma pessoa, né? Quando você está perto de uma pessoa amável, você deseja ficar mais perto dela, porque ela te passa coisas positivas. Mas não era a realidade mais de Noemi. Ela já não era aquela pessoa que chegava e fazia que o ambiente ficasse um ambiente saudável, porque ela estava amarga. E hoje nós sabemos que vivemos dias difíceis, de turbulências,
e que nós precisamos nos firmar em Jesus Cristo. Mesmo em meio a notícias que muitas das vezes não nos agradam, né? As Sim. situações que a gente vive realmente que são pesadas, como eu falei, né? Mas temos que permanecer firmes, sabendo que Deus, ele está no controle de tudo. Sempre. De tudo, sempre, né? Sim, a gente está falando, Noemi teve perda, e talvez a sua perda que está aí do outro lado é o seu casamento. Nós, né, tivemos uma turbulência muito grande nesse último ano em muitos casamentos. Pessoas que passavam, né, aquela impressão que tudo ia muito bem, de repente chega e anuncia a separação. É verdade. Foi algo comum durante esse último ano. Foi um fator histórico, né, Tati? Sim, foi uma turbulência nas famílias. E talvez esse seja o seu problema. Talvez o seu trabalho, aquela porta se fechou e você hoje se encontra desesperado para poder trazer uma resposta para sua família. Você tem uma despesa, você tem as suas responsabilidades, e hoje você encontra amargurado como Noemi. Eu não sei a área que você está. Talvez sem expectativa, né, Tati, do dia de amanhã, acompanhando tantas notícias ruins, né, tantas situações que a gente hoje, né, liga o jornal, a gente vê televisão e só tem notícia ruim, não Sim. tem notícia boa, né? E realmente é bem difícil a gente ficar se abastecendo dessas informações, se abastecendo dessas notícias, enchendo o coração dessas notícias De amargura. de amargura, né? Porque é tristeza, é dor, é sofrimento, ao qual nós devemos realmente buscar, né, se abastecer da presença de Deus. A minha orientação, eu gosto muito de ouvir notícia, eu ouço notícia, né, mas eu falei assim, opa, acho que eu tô too much, tá demais a informação, tá? A gente já sabe o que está acontecendo, a gente já sabe as coisas que estão ocorrendo, né? Um puxa daqui, um puxa dali, eu não quero entrar nesse caminho, né? E quando eu falo puxa daqui, puxa dali, em termos políticos, mas a gente observa toda essa situação e essa movimentação. E aí que a gente, lógico, não estou falando para ficarmos alienados, não, nada disso, não tomarmos nossas precauções, não nos cuidarmos, né? Andar de repente de uma forma a não nos cuidar, não, nada disso, mas procurar abastecer a nossa mente, o nosso coração com fé e com esperança. O maior ataque dos últimos 2 anos é na mente. É na sua mente, é na minha mente. É trazer medo, é trazer pânico. Esse é o maior ataque. E você sabe quem coordena esse ataque de pânico e de medo? Ele só usa alguns instrumentos. Esse instrumento até de pânico e de medo pode ser eu, pode ser a Tati. Se a gente começar a falar aqui de desgraça o tempo todo, né, Tati? Sim. Então, o coordenador dele é o inimigo das nossas almas. Ele é o coordenador de espalhar o medo. Veio matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Então, por isso que eu quero falar para você que nós devemos abastecer nosso coração, abastecer a nossa mente, né, com coisas saudáveis, com a presença de Deus principalmente. Nunca nos esquecermos, né, Tati, que o Senhor está no controle de tudo. Não fugiu nada ao controle dele, ele tá no controle de tudo. E talvez você fique aí do outro lado, mas vocês falam assim desse jeito. Queridos, nós descobrimos que a nossa vida sem Jesus não tem sentido. Nós descobrimos que Ele é o que nós precisamos, porque nele nós conhecemos de uma paz que excede todo o entendimento. Então, querido, o que nós estamos aqui falando para você é desse Jesus que te ama e quer que você venha experimentar dessa mesma paz, desta mesma alegria em dias difíceis, como ele fez, né, Cláudio? Com Pedro. Porque há muitos crentes que aparentemente estão muito bem e que expressam, quando os cumprimentamos e conversamos com eles,
estarem bem. No entanto, por dentro, há muitos problemas. Um exemplo foi Pedro, né, Klaus? É verdade, Tatiana. Pedro estava ali à beira-mar, né? Pescando, tentando pescar, não pescou nada, não arrumou nada naquela noite. Decepcionado. Porque é o costume da época sair sempre à madrugada, noite, né? Início da noite, madrugada, para poder pescar, né? No Oriente. E ele voltando já de manhã, bem cedinho, e não pescou nem nada. E as pessoas passavam, e aí, Pedro? E aí, Tati, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo ótimo. Será? Só que não, né? Por dentro ele tava revoltado, tava chateado. Tinha trabalhado a noite toda. Tanto é que Pedro tava lavando as redes. Tipo assim, hoje tudo perdido. Já foi. Não tem mais o que ser feito. Só que aí, na beira da praia, tinha a solução de Pedro. À beira da praia estava Jesus. É verdade. E você imagina só, depois aquela noite, sem pescar nada, Jesus vira para ele, manda ele jogar pro outro lado da rede, ele já lavando a rede. É verdade. Ele deveria estar amargurado, ele estava desacreditado. Não vai dar certo. Ele estava num momento de turbulência. Porque eu acredito que Pedro contava com aqueles peixes para sustentar a família dele, para, né, honrar com os compromissos dele. Com certeza. E aí, Klaus? E aí, Tatiana? E aí, quando ele encontra com Jesus na beira da praia. Sim, Klaus. Né, Tatiana? E Jesus já estava lá falando para ele jogar a rede do outro lado. E quando ele jogou, né, vieram muitos peixes e peixinhos. Peixes e peixinhos, né? Porque havia peixes bem grandes, mas havia aqueles peixinhos de contrapeso, né? É verdade. E, se eu não me engano, 163 peixes grandes. Né? Então, você vê que Pedro teve que ter um ato de fé. A provisão, né? E jogar. E de repente você não está conseguindo ouvir a voz de Deus para que você tome uma atitude como Pedro. De repente Deus está querendo te orientar, mas você está com o seu coração tão entulhado de coisas que não edificam que você não consegue ouvir a voz de Deus, Klaus. É verdade. Por isso que a gente sempre fala, né, por aqui, que precisamos ter esse momento para ouvirmos a voz de Deus, para ter essa sensibilidade de conhecer a voz daquele que nos criou. Isso aí é o mais importante. Eu estava ouvindo um pastor essa semana e ele se referiu a José. E ele estava dizendo, né, de tudo que José passou e quando ele foi tentado a trair aquela pessoa que confiou nele. E naquele tempo não existiam as leis. Foram existir 400 anos depois as leis. Mas José tinha certeza e convicção do que agradaria o coração de Deus, porque ele tinha um nível de intimidade com o Pai. É verdade. E essa intimidade, né, ele conhecia, né, a voz Deus, de Deus, né, né? a voz de Deus, né? Isso aí é o mais interessante, é que nós precisamos, né, estar atentos sempre, né, para podermos conhecer a voz de Deus, né? Imagina, é uma das histórias bíblicas que me chama muita atenção de José. Você já ouviu a voz de Deus? Você já procurou saber se Deus fala realmente? Porque muitas das vezes a gente fala aqui e já trouxemos convidados falando sobre isso, mas eu quero perguntar a você: você já ouviu a voz de Deus? Você tem procurado conhecer a voz de Deus? Então, se você não fez, esse é o momento. Conheça a voz de Deus. Eu vi uma ilustração, né? Acho que do lagarto, de um bicho que rasteja, né? E na ilustração, para resumir, falava que nós não fomos criados para poder rastejar, mas sim para andarmos de cabeça erguida na presença do Senhor, né? Sermos levantados por Deus.
E é por isso que ele enviou o seu único filho na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Olha só que maravilha, né? Deus, ele pensou em tudo, pensou em tudo para que nós pudéssemos hoje ter acesso ao Pai. E o que é mais importante, o que é mais interessante, Tati, né? Essa experiência de José, a experiência de Pedro, a experiência de Noemi, né? Tudo isso dentro do plano de Deus, que é free, é de graça, é gratuito. Apenas com a nossa decisão de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Do Espírito, né? Reconhecer o sacrifício na cruz do Calvário. Reconhecer o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E dizer: sim, Senhor, eu acredito, eu creio, somente em Ti nós teremos acesso ao Pai. Olha só que maravilha, que maravilha. E é por graça e misericórdia. É verdade. Que nós não merecemos. Nós não merecemos. E Cláudio, tem em Coríntios, 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando-nos nas coisas que vêm, mas nas que se não se atentando nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, glória a Deus. Então tá em Coríntios, né? Nós temos que se apegar, né, realmente em Jesus. A fé é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. E hoje, para se manter firme, nós precisamos ter fé em Jesus. 2 letrinhas, né? Tão importante, de um poder, né, extraordinário. Essa palavrinha mudou a minha vida. A nossa vida. E se você, de repente, está aí do outro lado, eu creio que muitos estão dizendo: a minha também. Pequenininha, como você falou. Do tamanho de um grão de mostarda, mas tem um efeito poderoso. Quantas vezes, Tati, muitas mães que estão, e pais talvez estejam dilacerados por dentro, mas estão orando pela vida do filho que está envolvido com coisas erradas, a filha que está envolvida com coisas erradas, né? E a fé, né? O joelho, mães de joelho, filhos de pé, tem feito a diferença também nesse tempo. Então eu quero dizer para você: não desista jamais. Desista, amada. Não desista jamais dos seus filhos, não desista jamais, né, da sua família, principalmente da sua família, né, talvez da sua esposa, do seu esposo. Não desista, ore, entregue, né, sempre ao Senhor, né, que Ele vai te direcionar, né, para onde você deve ir, que atitude você deve tomar. Não se precipite, né? Tenha paciência, tenha muita calma, firme em meio às tribulações, em meio às turbulências, que é nesse momento que você está em meio à turbulência, à tribulação, a essa pressão, é que você está ganhando resiliência. Essa palavra, ela muda tudo, ou seja, costas larga para poder aguentar as pancadas, mas está firme em Deus. Resiliência. Que Deus venha te fortalecer, que Deus venha, né, fazer com que você realmente passe por esse momento, que a gente passe por esse momento e lá na frente a gente possa olhar para trás e ver só uma única mão. Amém. A do Deus Todo-Poderoso, tá? Aleluia. Eu creio, Cláudio. Eu creio. E eu ouvi na live da pastora Zali, ela e a pastora Maitana conversando, e elas diziam que muitas vezes nós gritamos murmurando, nós gritamos reclamando,
Porém, nós não gritamos clamando. É verdade. Não gritamos orando. E nós precisamos clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão da minha família. Nós precisamos ter atitude diante de Deus. Nós precisamos clamar pelo nome de Jesus. Porque só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Só Ele pode nos dar a alegria verdadeira. Porque a gente também está falando para uma camada de pessoas, Cláudio, que elas estão empregadas, que aparentemente a família dela vai bem, porém elas não têm paz. A paz que excede todo entendimento, Tati? A paz que excede todo entendimento. Ela sai, ela vai para as festas, e quando ela está no meio das pessoas, todo mundo olha para ela como uma pessoa feliz. Mas há pessoas que, quando chegam nas suas casas, botam a sua cabeça no travesseiro, aquela fantasia acaba, Cláudio. É verdade. Não tem a paz Que excede todo entendimento. Paz que excede todo o entendimento, meu querido, é aquela paz que, em meio às turbulências, você encontra a paz. Em meio a tudo que nós estamos vivendo, nós conseguimos encontrar paz, fé e esperança. A gente não consegue nem entender, mas ela vem do trono da graça. aquele conforto, né, Cláudio? Aquele conforto. Só esse conforto para poder realmente estar confortando as famílias enlutadas. Sim. Nesse momento. Só o conforto que vem do trono da graça do Deus Todo-Poderoso. E Ele está vivo, gente. Ele está vivo. Breve retornará. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata. Tati, o capítulo 7 do livro do profeta Miqueias, apesar de escrito 800 anos antes de Cristo, começa a trazer nos primeiros versículos uma descrição que parece falar dos dias atuais, de problemas que também nós temos. É verdade, Cláudio. Miqueias lamentava as circunstâncias da sua época e nós estamos na mesma posição. Ele menciona frustrações, injustiças, brigas. Em determinado momento até está falando do nosso governo, pagando propinas para conseguir o que deseja. A descrição do versículo 6 parece até em um momento de alerta também em Mateus capítulo 10, verso 21. Aos seus discípulos disse o Senhor: o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Era com isso que seus seguidores se defrontariam ao obedecer a Deus. Crises, frustrações, brigas. Não é essa uma descrição muito precisa nos nossos dias, nos dias atuais? Miqueias, profeta menor, está ali relatando todo momento, toda a situação, Tati, né? Política, socioeconômica, toda a situação, né, de contexto de mundo naquela época, que não difere dos dias atuais ao qual nós estamos vivendo. Verdade, Cláudio. Ou seja, a Bíblia, ela é atual em todos os tempos. Todo o tempo, Cláudio. A gente, assim, mesmo a gente que ouve falar de Jesus, temos a certeza, né, que Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor, que lemos a palavra, nós somos surpreendidos a todo tempo qual essa palavra, ela é eficaz para toda situação. Toda situação. Porque realmente temos vivido tempos como descrito ali, né? Em Miqueias. É verdade, Tati. Tempos onde temos visto um desgoverno, né, político, criações de leis que aprovam coisas absurdas, que você tem que pedir muita orientação ao Senhor, porque quando era proibido muitas mães faziam,
se é se eu posso chamar de mãe uma pessoa que faz isso. E agora que foi liberado, então, já foi provado que o crime de aborto matou mais que as guerras. Matou muito mais que a pandemia. E nós temos visto absurdos tremendos, como o Mequias, né? Ele está dizendo ali. É verdade. E nós precisamos nos apegar a Jesus. E orar, né? E orar. A gente, como você falou, né, sobre essa situação terrível, lamentável, a Argentina nos últimos, né, dias aí aprovando isso, e outros as pessoas países, comemorando, né? Na América também, mas em alguns estados, né, isso sendo aprovado, isso sendo comemorado, né? Ou seja, são leis que estão sendo, né, colocadas de contra a família, né, contra os valores, ou seja, aquilo que é o errado está se tornando, por força de algumas situações, o certo. E a gente tem que orar, pedir graça, pedir misericórdia. E Miqueias justamente está relatando tudo isso aí. Leia lá Miqueias capítulo 7, leia o que ele relata. São os dias atuais. Nas famílias, né? A Bíblia não precisa ser atualizada, ela atualiza o tempo, ela atualiza a cada instante. Tem tudo escrito lá, tudo, todas as coisas. Está escrito na Bíblia porque Deus, ele é tão bom, misericordioso, que ele deixou esse manual para que a gente pudesse seguir. Só que, lamentavelmente, também muitos deturpam, né? A letra fria, ela mata, mas quando você pede a orientação do Espírito, você começa a entender as coisas. Então leia e peça a orientação do Espírito. A questão, né, Klaus, que muitas vezes nós queremos palavras que amaciam o nosso ego. Você nunca ouviu falar daquela pessoa que foi lá, pegou uma palavra, ou às vezes está com a Bíblia, abriu, nossa, a palavra não é para mim não. Agora, quando é uma palavra que vai, né, botar você lá em cima, essa é para você. Ou vai te dar carro, casa, apartamento? Sim. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão só querendo a mão de Deus. Sim. E muitos estão até, né, devido a esse tempo tão escandaloso, a gente vê muita apostasia. Muito, demais. Justo porque os valores estão se perdendo. Nós vemos em um tempo tão difícil a preocupação das pessoas em mudar a forma de se tratar um ao outro. Os valores da família se perdendo. E a cada dia se torna mais comum isso que foi dito aqui no livro de Miqueias. O filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Era com isso que os seus seguidores se defrontariam ao obedecer a Deus. Crises, frustrações, brigas. Não é esta descrição muito precisa dos nossos dias? Será que está falando alguma mentira? Só que quando que foi esse livro? 800 anos? 800 anos antes de Cristo. Não é? Profeta menor. Então... Agora, Tati, a gente já está chegando ao final do nosso programa de hoje, Palavra de Vida, e a gente não chegou nem na metade aqui do que a gente preparou para poder falar. Glória a Deus por isso. Mas eu quero agradecer a você que acompanha a gente aqui na Rádio New Life Web, você que está no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio, também na nossa página no Facebook, @New Life Web. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe rica e poderosamente, amém? Eu quero só deixar aqui, para que a gente possa estar indo para o nosso encerramento, e eu quero pedir a Tati que esteja orando também nesse final, mas muitas pessoas aparentam estar bem, parecendo não ter frustrações ou outros problemas. Abraão, por exemplo, um cara nota 10, estava muito bem,
Por quê? Ele tinha conquistado uma vitória fantástica sobre os reis que tinham sequestrado seu sobrinho Ló e a sua família com mulheres e escravos. Abraão, ele conseguiu pegar tudo de volta. A vida estava ótima, ao menos por fora, mas Deus sabia o quanto ele estava frustrado por dentro. 2 vezes Abraão expressou sua descrença em relação às promessas de Deus que Deus tinha lhe feito. Em Gênesis capítulo 15, verso 2 e 3, ele pergunta: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Abraão tinha saído vitorioso, tinha resgatado o seu sobrinho Ló, tinha tido vitória. E muitas das vezes nós temos vitória, nós recebemos a bênção que Deus usou alguém para nos abençoar, mas a gente se esquece de Deus, a gente se afasta de Deus, abandona Deus, não vai na igreja. Eu não vou na igreja por causa de tudo que a gente está vivendo, mas pode ir para 300 outros lugares, mas não vai na casa de Deus, não adora ao Senhor, esqueceu de Deus, e esqueceu da sua promessa, E Deus, ele tem promessa. Muitas das vezes as promessas das nossas vidas, ela tem que passar pelo teste do tempo, do tratamento, Se você ganhar, uma grande quantidade de dinheiro, de repente você não vai saber o que fazer com ela. Mas se você for treinado, a poder lidar com isso, você vai saber aonde você vai investir, você vai saber aonde você vai aplicar, o que você vai fazer com a bênção se você de repente não está preparado para recebê-la. E Deus preparou Abraão, preparou a Pedro, e preparou tantos outros que a gente vê de relatos na Bíblia. E talvez o Senhor esteja preparando você aí do outro lado para receber essa bênção que Deus já prometeu e já falou com você através de sonho, através de profeta, através de N maneiras que o Senhor tem de falar conosco. Mas não desista. Creia somente que Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Amém. Você falando aí da questão da igreja, muitas pessoas, se afastaram da igreja. E eu ouvi um pastor pregando essa semana, e ele disse sobre uma ilustração que ele ouviu, comparando a igreja e a arca. A arca de Noé, ela tinha um casal de todos os animais. Você imagina só como que não estava essa arca, com vários animais defecando, urinando ali. Mas apesar da situação que estava aquela arca, ali era o lugar mais seguro deles estarem. Porque fora da arca tinha uma tempestade que estava arrasando com tudo, estava matando todos. Então a arca era o lugar mais seguro. A igreja é um lugar mais seguro. Certo homem, ele saiu, se afastou da igreja e começou a procurar por uma igreja que não tivesse nenhum tipo de problema. Não tivesse aquele irmão, que talvez fosse desonesto em alguma área da vida dele, que não estivesse testemunhando da forma certa. Ele procurando, um dia ele encontrou um irmão, que frequentava a igreja que ele frequentava anteriormente. E esse irmão falou: rapaz, estou sentindo sua falta. E ele disse que estava procurando: olha, eu não estou indo porque eu estou procurando uma igreja que não tenha problema. E ele falou assim: olha, quando você encontrar, você não vai entrar nela. Porque se você entrar, você vai detonar essa igreja. E até porque ela não existe. Nós somos igreja. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer a diferença.
O meu irmão vai olhar a minha postura e vai querer mudar a vida dele. E não eu olhar a postura do meu irmão no erro e querer eu me afastar de Jesus. Pelo contrário, ele tem que olhar a sua vida e querer estar mais junto de Jesus. Porque ele vai olhar para a sua vida, ele vai ver a paz que excede todo entendimento. E ele falar, é esse que eu quero. Amém. É perto dele que eu quero estar. Amém. E aqui, né, eu estava vendo um versículo e você falou sobre tempo. Para tudo há uma ocasião certa. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Eclesiastes 3:1-4. Não é errado sentir tristeza. Todos passamos por tempos difíceis na vida. Mas a Bíblia também diz que a tristeza não dura para sempre. Amém. Sua alegria vai voltar. Jesus entende. Jesus chorou, como diz em João 11:35. Jesus também ficou triste. Entende o que você está passando. Você não está sozinho nessa luta. Amém. Jesus, ele está com você. Só que abra os seus olhos para tudo que Deus quer te mostrar. Os seus ouvidos para o que ele quer falar com você. Para que você possa receber e entender tudo que foi falado durante essa 1 hora aqui. Amém. Porque eu tenho certeza, se você está vendo, se você está ouvindo esse programa, Deus tem um propósito. Ele quer falar no seu coração. Amém. Você poderia estar fazendo qualquer coisa agora, mas ainda que no fone, ou você recebeu pelo WhatsApp, ou viu uma postagem no Facebook, Deus, ele quer falar com você. Ele quer dizer, ei filho, você não está sozinho. Amém. Eu estou com você. Amém. A sua tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. Que Deus possa estar abençoando, né, Cláudio? Amém, Tati. Eu quero só, no caso, valorizar aquilo que você está falando, aqui os versículos que você leu, só para não ficar nas nossas palavras, né? Sim. Porque é mais importante aquilo que está escrito e que Deus vem usar esse instrumento para abençoar a sua vida. Você que está aí do outro lado, esse é o nosso maior objetivo, né? Se uma pessoa se render aos pés do Senhor Jesus, valeu todo o esforço, porque para poder fazer esse programa, nossa, foi mais um daqueles assim que... Eu acho que esse tremendo. bateu o recorde. Esse bateu o recorde, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu quero deixar alguns versículos que você estava aí lendo. Eu quero só avalizar o que você está lendo, o que você leu, Tati. Você sabe o que acontece, Cláudio? As turbulências aconteceram aqui dentro, Nossa. para que a turbulência da sua vida não tivesse fim. Para que a gente levantasse e falasse, não, hoje não. Essa semana não. Mas os propósitos de Deus são grandes, amado. Amém. Os propósitos de Deus sobre a sua vida são grandes. Sobre a E sua por família. isso você vai ter acesso a essa palavra. Amém. Porque Deus quer mover algo dentro do teu coração. Deus tem uma nova história para você. Aquecer essa brasinha que tá apagada aí de repente, né? De repente acender essa Como você brasa, sempre né? fala, né, Cláudio? Um gravetinho. Isso aí. Um gravetinho. E em Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente Amém. em Cristo Jesus. Olha só que bênção, Tati. Não é nós que estamos falando. E olha só, tem mais, Tati. Então tem vamos mais, lá. tem mais. Ainda aqui em Filipenses capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Olha, se você está desempregado hoje, se você está de repente sem uma porta de emprego, sem esperança, alguma coisa que precisa ser resolvida, eu quero declarar essa palavra na sua vida. 2021, como a nossa igreja está pregando, o ano das maravilhas. Se obedecermos, se buscarmos a face do Senhor, se buscarmos andar com o agrado coração de Deus, maravilhas irão acontecer na sua vida. E sabe o que significa maravilha? Não são coisas pequenas que irão acontecer, não. São coisas grandes. Amém. Coisas grandes irão acontecer sobre a sua vida. Aquilo que a gente não pode fazer, humanamente falando, irá acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque em Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode sim, tudo naquele que te fortalece. Se você ficou até o final, você recebeu essa palavra e vai deixar o seu comentário aí. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou voltando para Jesus hoje. Eu quero oração, sim, ore por mim. Eu quero voltar aos braços do Pai, independente do que aconteceu. Eu quero estar na arca. A arca hoje é a igreja. Quando estamos em um país estrangeiro, o lugar mais seguro onde a gente pode estar é uma embaixada. E sabe o que quer dizer isso? A embaixada de Cristo é a igreja. A igreja, a casa dele, que prega a fé genuína, cristalina, pura em Cristo Jesus, é a embaixada do Senhor. Então hoje, agora, vá à embaixada de Cristo. Se renda aos pés dele. Se renda aos pés dele. Porque diz a palavra: bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali estamos e estaremos para dizer: Senhor, muito obrigado. Amém. Muito obrigado por tudo. Mesmo diante das lutas, nós somos mais que vencedores em Ti, em Cristo Jesus. Buscar enquanto podeis achar. Amém. Porque vai ter um tempo que muitas pessoas vão ignorar essa palavra que estamos trazendo para você, ou outras pessoas estão sendo usadas por Deus para trazer, ou às vezes até num cartaz na rua que você olha e diz que tudo que você pode naquele que te fortalece. Vai ter um tempo que já não vai haver oportunidade. Então a oportunidade de você se render a Jesus é hoje. Mude a sua história agora. Busque essa paz que excede todo entendimento. Agora. Hoje. Eu creio que Deus está fazendo grandes coisas. Papai, eu sei que essa turbulência nesse estúdio não foi à toa. Amém. Queremos orar. Vamos porque finalizar. Porque nós cremos num Deus de propósito. Amém. E a Tati vai estar orando pra gente, finalizando o nosso Palavra de Vida de hoje. Muito obrigado a você, o carinho, e muito obrigado a você pela audiência. Que Deus te abençoe, te guarde e compartilhe essa palavra de vida a corações que necessitam. Em nome de Jesus. Tati, ora pra gente. Paizinho querido, Paizinho amado, meu cheiroso, meu Senhor, nós te louvamos, te exaltamos. Amém. Oh, aleluia, Jesus. Querido, se você pudesse ver o que eu estou vendo. Jesus. Santo, santo é o Senhor. Jesus amado, Jesus querido, muito obrigado pelo privilégio de servir e de poder anunciar a Tua palavra. Como Salomão, estamos aqui pedindo, nos dê sabedoria. Mas do outro lado há pessoas, ó Pai, que têm vivido dias difíceis, de turbulência, e que, como Salomão, também estão pedindo a Ti sabedoria, porque elas querem experimentar mais de Ti. Elas querem entender essa paz que excede todos os entendimentos. Pai, visita esse lar, Jesus. Visita essa mãe, Jesus, essa esposa, Deus. Visita, Pai, esse lutado. Visita a minha irmã Lu Magalhães, que perdeu seu paizinho. Visita a família dela. Visita todos os enlutados, Senhor.
Jesus amado, visita esse que está desesperado atrás de um emprego, Pai. Abre uma porta onde não tem porta. Jesus, abençoa esse casamento, Senhor, que os olhos humanos está destruído, que não tem mais jeito. Deus, eu clamo a Ti, porque eu sei que em Ti nós tudo podemos. Que o Senhor é a nossa fortaleza. Eu clamo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, ultrapassar, Senhor, essa tela, Deus. E que o Senhor venha colocar no coração da minha irmã, do meu irmão, esse entendimento. Que em Ti nós somos mais do que vitoriosos, ó Pai. Em nome de Jesus eu clamo, Pai. Eu clamo, Pai, em voz alta, Pai. Porque eu creio, Senhor, que o meu clamor está chegando no Teu trono. E que eu estou falando para famílias benditas do Senhor. Senhor, que em nome de Jesus, o Teu amor e o Teu cuidado seja com cada um, Pai, que está acompanhando esse programa. Em nome de Jesus. Amém. Com a glória